sobre o projeto que institui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, né? Que foi dito aqui por mim, que é o PROCON. É, vamos aqui começar. Vamos começar pelas emendas, as emendas modificativas aqui dos 7%. Vou fazer aqui a leitura. Me dá ele mesmo. Aqui todos assinados. Não? Ah, não. Procura bem agora, que eu vou saber aquele direito. Pronto. Essa. A emenda número 15. Ela foi aqui assinada por 7 vereadores, modificando o texto do projeto de lei 9 do dia 30 de abril de 2025. O artigo 1 substitui a redação do inciso do projeto de lei número 9 do dia 30 de abril de 2025. Primeiro, até 60% das receitas correntes líquidas para gasto com pessoas em cargos sociais, sendo 7% para o legislativo e 53% para o executivo, né? E a do vereador aqui, Sandor, é basicamente igual também. Aqui está em forma de modificação e ele também fez em forma de fixação, né? Fixando o valor de 7%. No caso, é um projeto praticamente idêntico, né? Só que não são iguais, são bem parecidos, mas não são iguais. E vamos aqui votar as duas emendas, né? Chegou aqui as duas para a gente votar. Não vamos deixar nosso gabinete com nenhum projeto. Como vota a emenda modificativa, a primeira que chegou, que foi a dos 7 vereadores, número 00115. Vereador David. A favor. Como vota o vereador Jones? A favor, presidente. Vereador Vavá. A favor. Vereador Carlos Alberto. A favor, presidente. Vereadora Norinha. A favor. Vereadora Marine. A favor. Vereador Aroli. A favor. Vereador Sandó. A favor, presidente. Secretário Ronaldo. A favor. Para ficar bem claro aí, a emenda modificativa número 0015 passou aqui com 9 votos na nossa casa no dia de hoje, dia 25 de junho de 2025. Agora vamos votar a segunda emenda modificativa aqui, que é do vereador Sandó, número 16, que é praticamente aqui, como eu disse antes aqui na minha fala, é praticamente a mesma coisa, só que são duas emendas, então temos que votar. Como vota, vereador David? A favor. Vereador Jones? A favor. Vereador Vavá? A favor. Vereador Carlos? A favor, presidente. Vereadora Norinha? A favor. Vereadora Marine? A favor. Vereadora Aroli? A favor. Vereador Sandó? Presidente, só para deixar para registrar, deixar bem claro, essa emenda foi feita por mim, Aroli e Vadinho, que nós combinamos que todo partido tem que ter um líder na casa. E eles, combinado, em reunião, decidiram por deixar eu como líder do MDB. E essa emenda foi posta em meu nome, mas com o nome do Vadinho e da dona Aroli. Pronto, pois Eu voto a favor. então só para concluir aqui, o vereador Ronaldo, como vota? A favor. A emenda modificativa número 16, vereador Sandó, Aroli e vereador Vadim, também completando aqui, então, os 10 vereadores
em um comum só pensamento, né? Que é o repasse de 7%, que está previsto em lei, né? Esse repasse de 7%, não chegar até os 7%, ser fixado os 7% em valor para a Câmara Municipal. Então, acho que ficou bem claro para todos os vereadores, está em comum acordo aqui dos 10 vereadores, mas também do presidente da casa aqui, completando os 11 vereadores aqui, estão em um comum só acordo em defesa do Legislativo Municipal. Então, aqui, para completar aqui, falta mais 2 projetos. Me dê bem em pauta o projeto da vereadora Marine, do 100%, vereador. Tem ele aí, não? Tu tem ele aí, vereadora? Não, é o da água e esgoto. É a emenda modificando de 50% para 100%. Tá. Uhum. Um projeto de lei aqui, mais uma emenda, a vereadora Marine, fazendo uma substituição aqui naquele projeto que votamos da tarifa de água e esgoto, no qual a gente fizemos uma isenção de 50%, projeto que veio do Executivo para a casa aqui e foi aprovado. A vereadora Marine quer colocar em cima desse projeto que, ao invés de 50%, seja 100% a isenção desta tarifa, né? Presidente, por gentileza, só pela ordem, vereadora Marine, os 100% é daquela categoria de usuários hipossuficientes, vulneráveis? Isso, isso. Cadinho único, Perfeito. viu? Ok. Inclusive, se for tarifa, como estava a proposição de Vossa Excelência, a tarifa ela não pode ser renunciada em 100%, por não ser taxa. Não ser taxa. É tarifa. É tarifa, É sim. que foi o projeto de 50% a redução que nós aprovamos na última e a emenda não foi colocada, né? Tarifa de água e esgoto. Perfeito. Porque essa tarifa ela incide da mesma maneira a todas as pessoas vulneráveis inscritas no cadastro único na conta de energia. Então, se eu sou pobre, a tarifa, mesmo eu sendo pobre, eu tenho que pagar. Assim também a taxa de esgoto. E essa casa, na emenda, a primeira de 50%, Isso. ela contempla. Agora, o município, o executivo, o Estado, na hora que coloca o imposto, ele não pode isentar 100% mesmo sendo pobre. É, então, eu não tenho esse conhecimento, vereador, que o senhor acabou de explanar, mas eu sugiro, como aqui a gente tem as comissões, né, que a gente sente enquanto comissão, veja, inclusive, em conformidade com a lei e possa estar levantando realmente o que é possível ou não. E, nesse caso, se não possível, eu protocolaria outra emenda com um valor mais próximo. Perfeito. É, 90%, né? Carlos Alberto, até onde eu sei, né, até onde me falaram sobre isso aí, o governo não aceita um projeto com isenção de taxa. A tarifa, o governo federal já vem de lá com tudo isso aí, porque o imposto ele não fica só no município, ele fica no município, estado e governo federal. Por isso, quando vê uma coisa por aqui, a gente tem que atentar e bem, sentar e nós mesmos debatermos sobre uma emenda aqui, para que não possa lá chegar lá na frente e ela ser barrada.
e o gestor com razão, o governador com razão, e nós aqui debatendo uma coisa que nós não estamos sabendo ainda. Então, a emenda vai ser votada, nós votamos a emenda, depois pode corrigir. Eu colocaria em votação, sim, e aí a partir daí, se realmente houver essa impossibilidade do 100%, a gente pode sim sentar e botar para votação mais à frente. Nesse caso, vamos colocar em votação, né? Como vota, vereador David? A favor. Vereador John? A favor, presidente. Vereador Vavá? A favor. Vereador Carlos? Contra, presidente. Vereadora Honória? A favor. Vereadora Marina? A favor. Vereadora Aroli? Presidente, eu voto contra. Vereador Sandor? Por ser uma medida que não pode passar no futuro, é o que eu avisei, a gente deve sentarmos e conversarmos e fazer outra emenda, que seria o justo e o correto, porque essa emenda ela não passa com isenção de taxa zero. Não adianta, não tem como. Meu voto é contra. Vereador Ronaldo? Como vai prejudicar a população mais na frente, eu vou votar contra, porque não adianta eu votar a favor, esse projeto vai aprovar, aí vai, além de isentar 50%, vai ser 100%, entendeu? Vai ser total, o pessoal vai pagar. Então eu voto contra. Os outros falaram um pouco, eu vou usar aqui só para dizer, presidente, que eu acho que a partir desse debate surge a necessidade de se fazer valer e funcionar as comissões aqui. Então, a gente tem que sentar, tem que se reunir, tanto para projeto quanto emendas que forem protocolados aqui, e começar a funcionar as comissões para fazer essa avaliação do que é constitucional, do que é possível, do que é viável e do que não é viável, para que a gente não chegue hoje, nesse momento onde essa emenda tem há muitos dias aqui na casa, e a gente chegue nesse embate de saber o que é possível e o que não é possível. Então, essa é a minha sugestão, se os vereadores concordarem. Na verdade, não é nem questão de concordar, é questão de protocolo e é o que tem, a maneira que tem que ser feita, né? Concluindo aqui, vereadora, o projeto, a sua emenda foi aprovada com 5 votos a 4. Vai para o gabinete do prefeito. Já respondendo aqui sobre o que você fatalizou aí, o presidente ele tem a ordem aqui de organizar as comissões. Com as comissões organizadas, esse passo fica a critério de cada vereador. Você, como vereadora, tem essa postura também de poder chamar as reuniões, de ver quem está participando, de procurar. Então, não só eu como presidente, todos os vereadores aqui têm a mesma responsabilidade, tá bom? Ok. Vamos aqui agora concluir aqui com o projeto do PROCON, né? Abrir aqui no meu ponto de vista, um projeto de benefício para Campo-Buriti, mas como sendo bom, como eu sempre disse aqui, sendo bom ou ruim, sendo que não presta ou que não presta, o presidente tem que colocar aqui em pauta e fica a critério de todos os vereadores que são vocês, de fazerem suas definições, de definir como vocês votam, como vocês ficam nos seus pensamentos. Então, eu acho que aqui essa casa ela tem que regir, mas ela tem que andar de comum acordo, não só uma pessoa para conduzir, até porque desse jeito não manda. Se a gente não combinar todos, não vai. Então, aqui vamos votar aqui ao projeto do PROCON aqui, eu vou pegar ele para falar a numeração correta. Projeto de lei número 14, 2025, 9 de junho de 2025, na verdade. Que organiza o Sistema Municipal de Defesa, Consumidor, institui a Coordenadoria Municipal de Proteção, que é o PROCON,
e um Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Autoriza o chefe do município para firmar acordo com a cooperação técnica com o Ministério Público do Estado do Piauí, através do PROCON e das outras providências. Né? Aqui é uma parceria da Prefeitura Municipal com o Ministério Público, Judiciário, né? E com o PROCON, que é esse órgão fiscalizador, para que aqui a nossa cidade seja contemplada. E para isso precisamos do aval dos nossos vereadores, que somos nós, os representantes do povo de Canto do Buriti. Como vota o vereador David? A favor. Como vota o vereador Jones? A favor, presidente. Como vota o vereador Vavá? A favor. Como vota o vereador Carlos? Favor, presidente. Como vota o vereador Honória? A favor. Como vota o vereador Marini? A favor. Como vota o vereador Aroli? A favor. Como vota o vereador Sandó? A favor, presidente. Como vota o vereador Ronaldo? A favor. Pois o projeto de número 14 de 2025 foi aprovado na nossa 19ª sessão aqui em Canto do Buriti, no dia 25 de junho de 2025, na data de hoje, e dá outras providências para o município de Canto do Buriti conseguir aí, com essa parceria agora com o Ministério Público, instalar o PROCON aqui fisicamente na nossa cidade de Canto do Buriti. Vereadores, para concluir aqui, e cada vereador ter o direito de fala, eu queria que, como nós estamos concluindo este semestre, né, e ficaremos aí em pausa 30, 40 dias, temos o costume aqui de fazer o desígnio aqui de 3 a 4 vereadores, designar 3 a 4 vereadores que ficarão aqui vindo aqui acompanhar a casa num dia de segunda, porque a gente estamos de férias, uma folga, mas os trabalhos continuam, as pessoas que trabalham aqui continuam, o legislativo não pode parar, e aí a gente vamos designar aqui de 3 a 4 vereadores para acompanhar um dia outro, vir aqui para a gente dar uma satisfação para o município. A gente sempre faz dessa forma aqui na Câmara Municipal e sem questão de fazer sorteio. Se precisar que todos venham, melhor ainda, a população agradece mais ainda. É uma questão mesmo de segurança aqui para... É tipo um plantão, né, presidente? É tipo um plantão. Quando precisar, a pessoa está por aqui. Para a nossa casa não ficar sem nenhum vereador aqui nas semanas. Quem quiser aí, o secretário vai assinar aqui atrás aqui o nome dos 4 vereadores, 5 aí que pode fazer esse plantão. Pela manhã, a Câmara só funciona pela manhã, pela tarde não funciona não. É das 8 às 11h30, 8, 11 horas. Né? Vá. Pronto, decidido aqui. Carlos Alberto, Jones também? Carlos Alberto, Jones, Vavá, Sandó. Pronto, tá combinado aqui. Estamos combinados. Então, meus amigos, só para aqui concluindo aqui os nossos projetos, para dar início aqui à fala de cada vereadores, só tenho só a agradecer a todos vocês por estes 6 meses de trabalho aqui nesta casa com vocês. Tem sido uns meses de aprendizado, no qual acredito que a Câmara de Canto do Buriti tem ganhado muito conosco aqui, com nossos projetos, com nossos requerimentos, nossos ofícios, e que continuaremos assim, né? Eu sempre digo, quem bate, que confusão e problema na política, se não existir, não é política. Sempre vai existir. Sempre vai existir divisões, né? Divisores, mas temos que ter a empatia e a inteligência para seguir e conduzir bem
esta casa. E só tenho só a agradecer a vocês pela forma que estamos aqui trabalhando, né? E que continuaremos assim nos próximos semestres para que Canto Buriti continue crescendo com muito trabalho e progresso. Eu quero aqui agora dar início às falas. O papel que tu assinou, não. O primeiro vereador a falar é o vereador Carlos Alberto. 10 minutos, vereador. Senhores e senhoras, boa noite. Satisfação imensa nesse dia 25 de junho. Ao tempo que abraço a todos que nos escutam através da programação da Rádio Buriti, Rádio Tribuna FM e TV Centro-Sul. E cumprimento todos os pares, nobres edis presentes na pessoa da presidência da mesa e dessa casa, vereador José Neto. Hoje é um marco no processo da legislação, legislativo, que é a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também da LOA, na perspectiva de definir a LOA, a Lei Orçamentária também anual. O fim da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós vamos encontrar as metas e prioridades. E o governo, o Executivo Municipal apresentou muitas prioridades e inúmeras metas a serem cumpridas ou tentar cumprir no ano de 2026 e até o fim do mandato eletivo. Faço votos que consiga, ao ponto que também acuso pontuo alguns encaminhamentos necessários a serem feitos, como também a construção de um SAMU, de um espaço de emergência e urgência que saia dessas dependências aqui da região da Praça da Igreja de Santana. Então, eu vi reforma, mas não vi a construção. Então, tem um projeto muito antigo de construir esse SAMU ali na região do aeroporto, vereador Ronaldo. Então, viabilizar essa possibilidade, porque até fica mais fácil, acessível a forma da saída e da entrada dos carros de urgência, das ambulâncias de urgência e emergência. Como também solicito ao Executivo estudar e viabilizar a construção de mais unidades básicas de saúde. O centro, a gente tem a unidade básica de saúde que funciona dentro do setor administrativo da Secretaria de Saúde, tem um espaço lá subdividido, mas viabilizar o estudo da construção de mais unidades básicas de saúde e fazer esse requerimento direto ao Ministério da Saúde para os avanços nas nossas comunidades e nos nossos bairros. Ao ponto que também solicito e faço um requerimento verbal nessa casa, que faça chegar também ao Executivo, conversando com o pastor Carlos André na semana passada, a possibilidade da construção da Praça da Bíblia. E ao tempo que também parabenizo o Executivo em ampliar a Praça Maninho Barreto, que é um sonho antigo de todos aqueles que fazem o Centro Cultural Cantoense. Ali é segurança à vida, principalmente das crianças, que são beneficiadas, vereador Sandor, lá naquele centro cultural, mais de 200 assistidas, e muitas vezes, ao sair, se depara com irregularidades do trânsito, ou uma pessoa na moto que foi imprudente, ou no carro e etc. Então, unificando a praça é melhor, mais arborizado, o asfalto é quente, então a saída de urgência e emergência facilita, bem como o crescimento do comércio e de pequenos empreendedores, microempresários, vereador David, ali na Praça do Y, como assim conhecemos. Então, está fazendo um outro lance ali na frente dos cabeleireiros ali, daquele outro espaço, e na frente ali também do nosso querido China, ao lado do Centro Cultural, a unificação. Faço também o requerimento para se estudar a viabilidade de fechar aquela rua no período noturno. Então, de noite, à noitinha, a partir das 17 horas, as crianças querem brincar, querem ir para a praça, nossos filhos. Isso é muito bom, é importante. Ao tempo que também aproveito para, já concluindo também a minha fala, nos apontamentos de hoje,
a criação e a possibilidade do estudo de viabilizar a Praça da Bíblia na região do aeroporto, uma região que tem crescido bastante, tem a presença forte de irmãos cristãos evangélicos. Quero dizer à vereadora Marine, quanto ao projeto dos 100% da tarifa social, é louvável. E quando fiz, por isso que fiz o questionamento, nas tarifas relacionadas à mobilidade urbana, que nós não temos em Canto Buriti, por exemplo, que é ônibus, nós não pagamos tarifa de ônibus, mas nós pagamos na conta de energia a tarifa da luz, da taxa de iluminação pública. Então, teve um vereador que me antecedeu nessa casa, que fez um projeto para tirar a taxa de iluminação pública, por exemplo, das comunidades que não tinham iluminação pública. Um absurdo. Como é que você pede, pastor, para tirar a taxa de iluminação pública porque não está tendo benefício? Vou ficar no escuro, pastor? Vou ficar no escuro? Pois teve um pastor, me desculpe, um vereador nessa casa que não foi eleito na legislação passada, vereador Dedé do Rio Grande do Norte, fez um projeto de lei para tirar a iluminação pública, ou seja, eu moro no 13 de abril, pago a taxa, mas não tem luz. O que tem que ser feito, senhores e senhoras? Cobrar da Equatorial a instalação da luz e do prefeito e da coordenadoria responsável. Eu vou morar no escuro? Eu vou morar no escuro. Pode ser interior, como pode ser também da cidade. Que faça chegar um projeto de lei vergonhoso, diferente do projeto da vereadora Marinho, que é maravilhoso. É isenção de 100% da tarifa. 100%. E tem um outro projeto a nível estadual que o vereador David de Jesus colocou nessa casa, que foi o projeto relacionado à taxa do esgoto, que difere a taxa do esgoto. Ele coloca e todos podem ser beneficiários da tarifa social. Você vai na Equatorial, tarifa social, aí pode diminuir. Já é pacificado. A gente pode votar tranquilamente. Assim como também a vereadora Marine, que a gente pode trazer essa da tarifa social, pedindo às pessoas cadastradas no CAD único. Mas o 100%, por não compreender, fiz a votação contra. Já encerrando a minha fala, aproveitar também, quanto ao PROCON, aos meus alunos, me desculpem o agito, é porque tem coisas vergonhosas. Tem coisas assim abruptas. Então vão morar no escuro. Vão morar no escuro. E diz em todos os cantos desse município que a lei é ótima. Olha, você não vai pagar mais a taxa de R$16, de R$20 de iluminação pública. E vai morar no escuro. Vai sair de casa ou vai pagar a lâmpada. Quanto é a obrigação de quem? Do Executivo e da Equatorial. Então, agora também a gente pode cobrar. O governo do estado fez uma PPP, parceria público e privado. O povo da Santa Luz está agonizando, vereador Johnny, porque não tem água. E a Águas do Piauí, que está instalada há pouco menos de uma semana, não colocou um funcionário. Um funcionário. Então está na hora de quem? Quem que deve cobrar? Nós, essa casa e o povo, porque o povo paga a tarifa. O povo paga a taxa. Então, quando começa a pagar, tem que cobrar da empresa responsável. É Águas do Piauí, é Equatorial, é quem é responsável. Então, senhores, muito bom o projeto, Marine, a gente pode amadurecer depois dessas discussões na comissão que a gente faz parte, né? Presidência do vereador Sandó, estou compondo essa comissão da legislação com a respeitável vereadora. Gente, ao ponto que também dizer que o Centro Cultural conta agora com um posto de identificação da Secretaria de Segurança do Governo do Estado. Um convênio feito entre a Secretaria de Segurança Pública mais
o posto de identificação Félix Pacheco. Então, se você quer sua identidade gratuita, primeira via, segunda via é uma taxa pequena de 20 e poucos reais, você pode se dirigir ao Centro Cultural e fazer a sua emissão, Canto Buriti, toda a região, nesse posto de identificação, nós temos um kit. Ao tempo que também é muito importante a instalação do PROCON em Canto do Buriti, porque qualquer questão relacionada a direito do consumidor, fornecedor, pronto, senhores, sem muita discussão. Se na hora que eu coloco a tarifa, vereador Alolei, e coloco a taxa, não tenho o retorno da empresa que está me taxando, ou do governo que está me taxando, eu vou aonde, vereador Honória? PROCON. Código de Defesa do Consumidor. Quando eu pago, tem que me dar água na torneira. Quando eu pago, tem que me dar luz lá na frente de minha casa. Ao ponto que convido para os festejos de Santana e também o Festival Melão e Mel. Boa noite. Mandou bem. Agora com a palavra o vereador Ronaldo. Boa noite a todos, mais uma vez. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade. E começar minhas falas já aproveitando o caso Alberto das águas do Piauí, porque está um descaso com a cidade. Instalou já na segunda-feira, já faz igual ele, não tem nenhum funcionário. A gente vai lá, está fechado. Ali a Vila Aeroporto vai fazer 10 dias que não tem água. Bairro Santa Luz tem uma parte que vai caminhando para um mês. E o povo vai atrás da gente cobrando, manda mensagem, liga. Então, isso tem que ser resolvido o quanto antes. E já também cobrando, eu quero mais uma vez cobrar o dono daqueles terrenos que tem ali, perto das casinhas, que não tem quem aguente mais de fogo ali, o que é o dia todinho. Ali é prejudicial à saúde, tanto dos idosos, que tem muito ali, das crianças. Hoje mesmo, lá agora tarde, depois das 2 horas, não tem quem aguentasse lá, não, de fumaça. Vamos procurar os donos daqueles terrenos e pedir para eles limpar aqueles terrenos todo ano, pelo menos umas 2 vezes por ano. Quem tem uns terrenos dentro da cidade, principalmente, para poder limpar. Porque eu acho que isso é injustiça com aqueles que moram mais afastados da cidade. E também pedir aqui ao executivo para que mande limpar ali, na saída ali do matadouro, na Rogério Nunes ali, para limpar ali, passar uma máquina, tirar aquele lixo, porque eu vi ali, os varredores de rua que estão jogando, eles juntam lá para depois ir pegar. Aí fica lá uma semana, um monte de lixo. Então, eu acho que tem que tomar providência, botar lá um lugar dele jogar o lixo, para poder depois o caminhão passar e pegar. E minhas falas hoje é só essa. É só agradecer a Deus mais uma vez e desejar boas festas para todos. E vamos participar aí dos festejos de Santana, né, Carlos Alberto? Para agradecer a Deus, a todos, e até agosto, se assim Deus nos permitir. Agora com a palavra a vereadora Honória. Boa noite a todos, presidente, a todos os vereadores. Hoje eu cumprimento a plateia em nome do meu boy que está ali, meu esposo, Wellington Rodrigues. Seja bem-vindo, venha mais vezes. E hoje eu inicio minhas palavras agradecendo a Deus, porque é nosso primeiro semestre, graças a Deus eu estou deixando aí meu legado, né? Consegui esse calçamento. Estou na esperança e crendo em Deus que no segundo semestre também vem muitas novidades, vem muita coisa boa para a nossa população. E falar também em relação a essa emenda da Marina que eu votei hoje. Carlos Alberto disse que não passa. Eu fiquei já sabendo também disso que não pode isentar, né, 100%.
nenhum imposto, né, alguma tarifa. E eu votei por quê? Porque eu conheço Canto do Buriti, conheço minha cidade e sei como funciona. Se eu tivesse votado contra, amanhã eu ia te dizer, porque amanhã vocês vão ver o que vai acontecer nas redes sociais, como aconteceu com o lixo. Porque eu, quando eu votei aquele projeto, não foi pensando pensando no prefeito, não, no executivo, não, estava pensando no povo, porque eu trabalhei 5 anos no HD 29 e eu sofria, e principalmente essa época com aquela fumaça, porque queimava o lixão, ia todo para lá. Então, meu Deus, meu sonho, e eu creio que vai ser concretizado, é que tem realize esse projeto. E com esse PROCON nós vamos cobrar, né? Que vão cobrar, então nós vamos cobrar. E eu acredito que vai sair do papel. Então, eu votei a favor desse 100%. Se não passar, como não vai passar, a gente procura outra forma, né? Porque se não fosse, não vai passar, não tinha por que votar. Mas como se exigiram para a gente votar, então a gente já sabe como funciona. Amanhã já vai dizer, vereador tal não votou, é porque vocês não precisam nem eu estar justificando isso. E é isso, gente. Queria muito que fosse mesmo 100%, porque tem muitas pessoas que precisam, mas não é assim que funciona. A gente sabe. E falar para vocês, assim, que esse primeiro semestre para mim foi um pouco difícil, tudo novo, não conheci muita área, estou aprendendo agora. Quero agradecer aqui os meus colaboradores que têm me ajudado muito, primeiramente meu deputado estadual, doutor Thales Coelho, a minha presidenta, a doutora Carol, que tem me ajudado muito, me dado muito suporte, e agradecer também o executivo, doutor Felipe, que também tem me ajudado. Ele me ouve, levo demandas, umas é atendido, outros não, mas só que a gente entende que não é tudo no nosso tempo. Tem também uma programação, o Carlos Henrique, secretário de Saúde, que eu tenho assim convivido muito com ele e agradecer a ele por tudo, porque ele tem aquela boa vontade, ouve. É como eu disse para vocês, às vezes dá certo, às vezes também não dá. O Reginaldo, brigo muito com ele, mas também já tem me atendido em algumas coisas. E assim, eu cobro, mas também gosto de agradecer. Eu tenho muito gratidão às pessoas que olham para mim diferente, me atendem, me ouvem e resolvem. E pedir à população que tenha um pouco mais de sensibilidade com os cadeirantes. Tenho minha irmã que está andando numa cadeira de roda agora aí pela cidade, e tem muitos motoristas, motoqueiros, que não respeitam. Se for possível, passa até por cima. Então, gente, vamos pensar no próximo. Observar quando vocês vê, reduzir a velocidade e pensar mais no próximo, ter essa sensibilidade com o próximo, ter mais humanidade, viu? É isso que eu falo. E reforçando também aqui as falas do Ronaldo, que tá demais. As pessoas não têm noção, sai tacando fogo aí em quintal, em tudo, não tá nem aí pro próximo. E eu acredito bem que o hospital tá carregado esses dias, viu? Com tanta gripe, pessoas com falta de ar. E aí você tem que pensar no seu próximo, até um filho seu, né? Com essa fumaça. Agora mesmo eu recebi ali uma mensagem do matador da pracinha que disse que está uma coisa horrorosa, muita fumaça. Então vamos pensar no próximo, vamos nos organizar para nós colocar nossos lixos quando o carro passar a pegar e pensar não só no próximo, em você mesmo, porque essa fumaça não é muito prejudicial à saúde, viu? E finalizo minhas falas, agradecendo a todos e dizer que estou aqui disponível a vocês, sempre estou aqui pela câmera, não só agora nas férias, mas desde quando eu entrei, eu sempre estou aqui. Vira e mexe, eu estou por aqui, viu? Uma boa noite, ficam com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir. Com a palavra agora, vereador Aroli. Boa noite, presidente, a todos os vereadores, vereadoras, saúdo a plateia em nome do meu amigo Cícero Dalmonte,
Quero dar o meu boa noite ao pessoal da zona rural, da zona urbana. Presidente, esses 6 meses que a gente está junto, lhe parabenizar. Muito obrigado por sua atenção, por seu carinho, que nessa casa não trata ninguém diferente. Todos nós, vereador, para mim, minha pessoa, eu sinto igual, não tem nada diferente. Cíntia, Geni, e dizer que eu sou uma vereadora que eu piso meus pés no chão. Graças a Deus, eu sou vereadora pelo 4º mandato e não ando puxada pelo braço de ninguém. Quem puxa no meu braço é Deus. Quem aponta o dedo, dizer assim, você vai fazer desse jeito, é Deus, porque cada um de nós sabemos as necessidades. Jamais, Marina, para lhe prejudicar ou prejudicar a sociedade, eu não sou contra nada, mas aquele lixo deixou a gente sem palavra. Eu ouvi as palavras aqui do Carlos Alberto, gente, não é fácil. A gente que mora na zona rural, tenho minha casa aqui na cidade também, mas a gente vê as necessidades. A gente tira por a gente o sofrimento, não é fácil. E dizer assim que cada um sabe de si e Deus de todos. Porque eu lhe digo, em agosto, faz 2 anos que eu não tenho mais meu esposo, mas sabe Deus e eu a falta que ele me faz em casa. E quem votou na vereadora, eu não sou mulher de viver todo dia na prefeitura, todo dia na Câmara, porque eu sou uma mulher que hoje eu sou pai, sou mãe, tenho que resolver o que me cabe, mas quem precisar da vereadora pode procurar, que no que eu posso ajudar, estou de braços abertos. E o meu boa noite e até agosto, se assim Deus nos permitir. Boa noite, agora com a palavra o vereador David. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer a Deus mais uma vez nessa casa, aonde a gente está terminando nosso trabalho nesse primeiro semestre, e que Deus abençoe a gente, que venha com muita sabedoria no mês seguinte de agosto, que traga soluções aonde as nossas demandas de Canto Buriti, que ainda está pendente em relação às taxas. Então, desde o início do ano que a gente vem debatendo as questões das taxas. As questões das taxas são uma das coisas que mais prejudica o povo hoje. Como lá no mercado público estão cobrando taxas indevidas, taxa que não pode ser cobrada pelo TCE desde o ano de 2017, que foi proibido, aonde que o serviço lá do mercado só pode ser recebido através de boletos bancários, que é onde para ter uma fiscalização de depósito para saber para onde é que está indo essa verba. Que eu quero dizer para o executivo que faça os boletos, cobre o povo certo, faça uma reforma naquele açougue municipal, estive lá hoje de manhã, que o açougue municipal precisa de um acompanhamento, precisa mais de um cuidado, de uma limpeza adequada, que possa trazer qualidade naquele serviço daqueles grandes homens do mercado, que nossa tradição da carne fresca. E o gestor, a limpeza do mercado, eu tive lá, está ótimo, graças a Deus. Foi uma das ações nossas cobradas no início do ano que foi resolvida. A questão dos postos ainda continua alguns sem sido feito. Estamos lá na Cajazeiras, aonde o antigo gestor, o antigo prefeito deixou lá o poço cavado em 2020 pela Condevasp. Até hoje já está com quase 5 anos. O executivo nunca se preocupou de equipar. Tive na Tanque da Capoeira, aonde o ano passado a gente conseguiu cavar um poço lá, e estamos correndo atrás para equipar. Com fé em Deus,
eu tenho muita fé em Deus que não passa desse mês que vem. O que eu quero dizer ao vereador que foi lá, mais o executivo, prometer equipar um posto que a gente cavou. Beleza. Vamos equipar o dele lá das Cajazeiras que está sem funcionar. Vamos equipar lá o posto da Santa Maria que está sem funcionar. Tem lá aqui as aroeiras, aonde colocaram registro. Estão controlando a água. Eu acho que vamos lá abrir o registro para o povo de Minas, porque o povo lá precisa de água. Domingo, teve uma pipa passando por uma casa de uma pessoa. E as outras pessoas não podem ter recebido essa pipa de água, não? Só uma pessoa que tem privilégio? Eu acho que a água é para todos. A água é vida, gente, igual a gente vem batendo. E vamos tocar no assunto das estradas vicinais. Prefeito, o senhor gostava de muito ir por Rumo das Pedras ali comer galinha caipira, comer um queijo, um requeijão. Lá tá. Vai lá, se eu comer um queijinho essa semana, no final de semana, para você ver como é que tá a estrada das pedras, né? Uma estrada que era tão boa que era pisava a estrada mais bem feita de nossa localidade de Canto Buriti, hoje está lá abandonada. E não deixar de cobrar a Vossa Excelência pela estrada da Fazenda Nova, que está do mesmo jeito, está pior. O povo está gastando média de 1 hora da Fazenda Nova até a CDB, Canto Buriti, e que o senhor desse lá um secretário de obra, uma missão para ele fazer essas duas estradas, que são as estradas bem rodadas de Canto Buriti. E também te agradecer a questão do seu Raimundo Barro, lá no Canto da Arara, que esteve aqui nessa casa, cobrando a sua estrada de chão, essas vicinais que foram atendidos, estão lá, diz que a máquina vai chegar até ali no Agenor do Belo, final da Agenor do Bela Vista. Isso é muito gratificante a resolver as coisas do povo. E falar mais um pouquinho aqui sobre a questão da nossa emenda, a emenda da vereadora Marina, a emenda do vereador David Jesus, aonde a gente está querendo ajudar a população. Querendo ajudar a população como? Estive em Teresina essa semana, em várias reuniões com o deputado Firmino Paulo, deputado Dr. Francisco, e tive até com o senador. Aonde eu vi que Canto Buriti precisa melhorar cada vez mais. Senador botou R$ 1.800.000 em emenda parlamentar. Essa emenda parlamentar que vem pelo deputado federal, estadual, ela pode ser tirada para a saúde. Aonde que tivemos uma emenda que nós queríamos contemplar os colegas da saúde, ajudando a todos. Porque eu acho, se for botar um plano de carreira, tem que começar pelo porteiro, pelo motorista, pelo zelador, pelo assistente de dentista. Por quê? Porque todo mundo faz parte do quadro da saúde. Ficaram uma parte do povo sem ter direito a esse plano de carreira, aonde que podia ter sido feito um projeto para todos. Por que tirou todos? Porque se o salário é para aumentar, tem que ser para todo mundo, tem que ser igual. Eu acho que devemos corrigir o restante que ficou sem estar no projeto. Que eu acho que é a média de muitas pessoas que podia ter entrado nesse projeto. E falando da água e esgoto, nós vamos ter vários problemas. Por quê? Porque nas casinhas está sem água, na Santa Luz está sem água. E tem cidade do Piauí que já está com mais de meses sem funcionar um poço, porque ninguém dá satisfação. E estamos aqui para fiscalizar. Pode ser de qualquer lado, o lado do governador, o lado do prefeito. Estamos aqui para ajudar o povo. Fomos eleitos para fiscalizar. A vereadora Marina, ela botou esse projeto, eu botei 50%, porque estamos vendo que nós não sabemos o que essa água e esgoto vai fazer com o CDB, porque nós não temos esgoto de qualidade, nós não temos um serviço de qualidade dentro de Canto Buriti, do executivo e da empresa que vai chegar terceirizado. Como é? A tendência da gente aqui é melhorar. Melhorar por quê? Porque Floriano está lá. Os vereadores votaram nesse projeto, não prestaram atenção. Um colega meu pagava 130, hoje ele está pagando R$ 270. E a água falta muito, o serviço é de péssima qualidade. E deixando aqui, amigos, que a saúde de Canto Buriti continua um pouco no atraso, continua exame de sangue para agosto. Tem pessoas que não esperam a um exame, a uma consulta. E queria perguntar ao secretário de saúde por que tanta demora para um exame de sangue, por que tanto agendamento, por que nós não tem a emenda? A emenda parlamentar pode ser gasto na saúde.
E vocês, empresários de Canto do Buriti, hoje tem um contrato a mais. O prefeito tem um espaço hoje de contratar qualquer empresa de Canto do Buriti, todo o Brasil, quem foi MEI, o contrato a mais é via Pix. Você não precisa fazer licitação, é reforma, é serviço da demanda da prefeitura. Para quê? Para andar mais rápido, para ajudar o povo. E que eu quero dizer a vocês, muito obrigado, meus claros amigos vereadores, que Deus abençoe a gente. A gente tem hora que luta pelo povo, tem hora que a gente desanima, porque a gente quer o bem pelo povo. E hoje é 25 de junho, estive em Teresina. O que eu vou trazer para Canto do Buriti, quem vai saber é o povo. Não adianta a gente fazer, vou fazer isso, eu sou isso. Não, vamos fazer. Cada um une os braços, porque vamos passar muita dificuldade com essa seca, vamos ver muita necessidade, aonde a gente vê já muita gente do interior se reclamando com a falta da alimentação, com a falta do pasto. E peço a vocês, vereadores, que vamos fazer um projeto virado ao povo rural, aonde que vamos incentivar a Secretaria de Agricultura, incentivar silagens, porque tem várias verbas aí vindo do Estado, do governo federal. Vamos buscar junto a selecionar essa questão. E peço ao prefeito, eu quero saber de quem é a culpa dos relógios. Quero saber se é o prefeito ou se é o governador. Hoje, o nosso governador Rafael se manifestou. Sessão passada, o vereador aqui mandou dizer: dá um recado para o governador. Nós não damos recado. Quem dá o recado é o povo em geral. O povo está aprendendo a cobrar, o povo está aprendendo a fiscalizar junto com a gente. O que eu quero dizer para vocês, quem manda na cidade é o prefeito. O prefeito vai receber 3.609.000, se eu não me engano, do rateio da águas e esgoto. Ele não podia ter recebido isso, não. Eu acho que ele devia ter dito: não, fique com o seu dinheiro, quem vai cuidar da água do meu município é a gestão municipal, que é o prefeito, que ele tem autonomia, que ele pode ajudar seu povo. Não é deixar jogar para a empresa terceirizada, que nós não sabemos como vai ser conduzido. Todo mundo sabe como é equatorial. Pai de família aí pagando energia cara, às vezes pega uma multa. Podemos correr isso com o nosso povo de Canto do Buriti. Gente, uma boa noite, obrigado a todos. Vereador Sandó, 10 minutos. Primeiro, agradecer a Deus por mais uma quarta-feira aqui, saudar a todos em nome do Cícero, do Orlando, do pastor, que estão nos acompanhando aqui. Uma boa noite ao pessoal da zona rural, da zona urbana, todos que nos acompanham aqui na Buriti FM, na Centro-Sul. Um abraço a todos. Saudar o presidente, o secretário e os nobres edis aqui da casa. Um abraço ao Vadinho, que não pôde vir hoje por motivo superior. E começando minhas falas aqui, o nobre vereador Carlos Alberto não está mais aqui, mas tivemos a conversa proveitosa com o prefeito sobre aquele espaço da antiga Curtição. O espaço que no futuro poderá ser o SAMU, tirando aqui do centro, botando lá, é um local perto do hospital, fácil acesso às vias de trânsito, às PI. Então, o local é bom, ele gostou e com certeza vai abraçar a ideia. Sobre o exame de sangue, a secretaria recebeu a visita dos vereadores lá. Eu acredito que o secretário explicou bem para eles a demanda, como é. E eu vejo lá, sempre que ando lá, vejo o atendimento andando e não tem aquela travação de exame, de viagem, de nada. O pessoal que está me ouvindo pode perguntar quando chegar lá, eles não perguntem quem votou, de maneira alguma, já é mandando sair para um lugar, sair para outro. Mas voltando aqui, as estradas, o prefeito está dando um paliativo vai dar em todas as estradas. Começou no Saco, já está nas Moedas, já passou para o
Almécica, já está no canto da Arara, já vai sair no canto do Cícero, e depois em outras localidades. Eu acredito que um paliativo para chegar a todos. Por quê essa demora? Devido à caçamba, devido aos maquinários que estão todos quebrados, e tem uma caçamba rodando só e uma, uma retro, se eu salvo me engano, e uma patrol, mas está conduzindo. Vamos pedir a Deus que tudo seja solucionado desta maneira. Falando aqui sobre o relógio de novo, que eu pensei que isso tinha acabado, já tinha explicado, a autonomia de vender as águas do Piauí foi do governador Rafael. A responsabilidade dele foi toda. Nenhum município, eu desafio aqui, qual é o município do Piauí que pode chegar lá e dizer, não, não vou vender água não, da GESPISA, a não ser que o município não seja contemplado com a GESPISA. Mas se ele for contemplado, se lá a GESPISA tiver instalado, eu desafio qual é o prefeito que toma a GESPISA dessa empresa que chegou. Eu desafio. Como foi falado pelo nobre vereador, falou que tem uns municípios aí que atrasou a água, que não tem água, que não tem... É culpa do governador que vendeu a GESPISA. Ele vendeu para uma empresa particular, gente. Essa empresa vai demorar a chegar a todas as localidades e ter um atendimento bom. Ela é privatizada igual a Equatorial. Da mesma forma que foi privatizada a CEPISA, privatizaram a GESPISA. Por bom entendedor, o governador vendeu a GESPISA e tem alguns que querem depositar o descaso da água em cima dos prefeitos do Piauí. O prefeito não tem nada a ver com esse movimento dessa água. E principalmente os vereadores de uma cidade no Porto de Canto do Buriti, que não poderia fazer um projeto para votar, para tirar a GESPISA e o prefeito comandar a GESPISA. Não tem como, isso aí é inconstitucional hoje. Nós fomos a todo tempo pela GESPISA. Nós não poderíamos chegar lá, e Rafael, tu não vai vender a GESPISA de Canto do Buriti, não. Os vereadores não vão deixar, não. Moço, isso é uma... E não ia... Nós ia ser motivo de piada em todo o Piauí. Mas sobre o projeto da nova vereadora, queria dizer para ela que nós vamos sentar, eu, ela e Carlos Alberto, e resolvermos essa questão. Porque até no CAD, vereadora, não sei se você leu essa parte aí que o cadastro único, né? Ele engloba também no projeto que o atual prefeito mandou para casa. Não é isso? Então, nós podemos discutir outra forma, porque quando chega lá, todo o imposto cobrado na cidade, ele vai para o governo federal para distribuir por município. É assim que a banda toca, tudo para lá no governo federal. E como o nobre vereador Carlos Alberto explicou aqui, é uma forma da gente sentar e melhorar. Agora, vereador, o problema é prazo. Porque esse projeto tem prazo para chegar lá. Se nós chegássemos lá com ele do jeito que está aqui, ele seria barrado. Igual o do Pajeú foi barrado na taxa do lixo, que isentou 100% e o governo não aceitou, não. Cláudio, na época, para vocês verem como o lixo lá está adiantado mais que aqui, o Cláudio botou e isentou essa taxa de lixo e lá na hora não passou. A prefeitura foi multada e teve que voltar atrás. Então aqui quem está cobrando imposto não é o vereador, não são a Câmara dos Vereadores. E ouçam bem, meu pessoal. Quem tem o CAD não entra, já é isento do imposto. E se nós botarmos aqui 100% zerado, não passa. Então, vou convidar aqui a vereadora, o nobre vereador, para nós sentarmos com o jurídico da casa. Pode ser o dela também, o dele também. Ele já é jurídico, ele sabe, por isso que ele votou contra, para que nós possamos ter uma solução viável a esse plano
a essa emenda. E com certeza você botando a emenda em seu nome, vereadora, eu jamais irei votar contra um projeto do povo. Tudo que é bom para Canto do Buriti, o vereador Sandor vota a favor, sem problema nenhum. Nós não podemos ultrapassar as leis. E vereador aqui não pode ultrapassar as leis. Ele tem que andar conforme o regimento da casa e conforme as leis que vêm para essa casa. Não dizendo que você não sabia disso, mas como vários projetos foram errados, como daquela semana passada, todo mundo é passivo de erro e a gente tem que compreender os erros que aqui vereador comete, advogado comete, presidente comete. Todos nós somos passivos de erro. E dizer que o presidente, que por esses 6 meses, agradecer a parceria, você foi um presidente que deu atenção a todos nós. Nós aprendemos com você muita coisa. E dizer da sua educação para com todos. E dizer aos nobres colegas, do jeito que eu iniciei naquele dia, que teríamos batalha, teríamos travação, mas é tudo em prol do nosso município. Às vezes a gente faz um debate acalorado e o pessoal pensa, não, ali vai sair briga. Não, nós estamos debatendo aqui o futuro de Canto do Buriti. A gente não pode misturar as coisas. Cada vereador tem seu direito de falar o que quer, botar a emenda que quer, botar o projeto que quer. Assim é que nós podemos discutir se é certo ou errado. Assim é que temos que ver, analisar, do jeito que o nobre vereador Carlos Alberto falou, chamou a vereadora e disse, vamos conversar sobre esse projeto. É assim que a banda toca na casa. E dizer que eu não tenho mágoa de nenhum vereador, e sou de diálogo, sou de grupo, e estou aqui por o 4º mandato. Agradeço muito a Deus, muito mesmo a Deus e o povo de Canto do Buriti. Desejou as festas de julho e junina também, para todos os canto-buritienses, os visitantes, que sejam todos abraçados na nossa querida cidade de Canto do Buriti e que Santana proteja a todos e até o próximo até agosto, se Deus nos permitir. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Com a palavra agora o vereador Jones. Boa noite, presidente. Quero saudar aqui a plateia que está nos assistindo hoje. Dar a minha boa noite a toda a zona rural, né? Toda a zona urbana que está nos assistindo, nos ouvindo. Agradecer a Deus por esse primeiro semestre, né? Muitos aprendizados, muitas coisas boas, né? E dizer ao povo que a gente vai entrar em recesso. Provavelmente vamos voltar na segunda quarta-feira de agosto, provavelmente, e dizer ao povo que vamos entrar de recesso daqui da Câmara, das sessões. Mas pode contar comigo quando precisar, quando tiver alguma demanda, quando tiver alguma cobrança para fazer, fiscalizar alguma obra, fiscalizar algum órgão, que a gente vai estar 100% disponível. Pode entrar em contato, pode vir aqui até a Câmara, né? E como o presidente falou, vai ficar alguns vereadores vindo aqui diariamente, cada um vai ficar vindo um dia, né? Para poder ver o que a população está prezando. O vereador Carlos já se retirou, né? Ele falou a questão da iluminação pública. Eu vejo muitas pessoas, né? Principalmente na zona rural, que relatam isso muito, a questão dessa taxa, né? Que vem a taxa de iluminação pública, só que não tem um poste, não só. Tem alguns que têm até poste, mas tem alguns que não têm, e mesmo assim paga aquela taxa. Dizer que o município ele recebe todo mês da COSIP, uma coisa da COSIP, esses valores que a Equatorial passa para a prefeitura, para o município. E aí o município, esse dinheiro é para quê?
para botar braços, lâmpadas, e a gente está vendo muito, a gente está tendo muitas cobranças, as pessoas vindo até a gente cobrar essa questão da iluminação, tanto dos bairros, como a gente já falou que já em sessões anteriores, como aqui no bairro bairro Santa Luz, passei ontem à noite aqui nas ruas Ceará e Paraíba, né? Próxima saída para São Raimundo Nonato. Na rua Nonato Valente também, bastante escuro. Aqui até no centro, próximo à Praça do Y aqui, na esquina aqui da farmácia Seu Batista, tem 2 lâmpadas que tá queimada. E aí a gente pede que o executivo tome providência, entre em contato com a empresa, faça o pedido, porque a gente está recebendo muitas cobranças. E nosso papel é cobrar o executivo. E peço que tome as devidas providências sobre essa questão. Queria também aqui cobrar sobre o poço do Cantarara, que está desde sábado com a bomba queimada. Não sei se alguém responsável já foi até lá, mas se não tiver aí, estou falando aqui que o poço está desde sábado com a bomba queimada. E aí a população veio até mim, alguns me procuraram, alguns me mandaram mensagem que está sem água lá, por conta que a bomba que provavelmente foi a bomba que queimou. Sobre também o requerimento, né, que a vereadora Marina colocou, pedindo a isenção do 100%, né, é justo, porque, como os vereadores que já falou, a gente paga essas taxas, sendo que o serviço não está sendo executado, né? E muitas vezes a pessoa se chateia por conta disso, que você está pagando e não está tendo um serviço que merece. Esses dias, eu e a vereadora Marina e o Vavá, a gente foi alguns órgãos do município, a gente foi alguns órgãos do estado, e aí conversamos com o secretário de saúde, com a educação, cobramos o que a gente é mais cobrado, que é na saúde, que é a questão dos exames, questão dos médicos especialistas, a questão dos exames, que a gente falou. Seria ideal que o município tem várias clínicas que fazem esse exame. A prioridade para esse exame dá para essas clínicas de Candubriti, porque além da pessoa não precisar ir até Floriano ou Itaitaueira, a pessoa própria faz o exame aqui e ainda gera renda para o município, por conta das clínicas, né? E também sobre os médicos especialistas, a gente falou, a gente cobrou para trazer médicos especialistas para a Secretaria de Saúde, e aí falaram que não tem previsão, tudo, mas é uma coisa que a gente vai continuar cobrando. A gente esteve também no hospital, conversando com o diretor, nos mostrou a sala de cirurgia, sala de parto, mostrou o cronograma dos médicos especialistas que estão indo para o hospital, por sinal, é muito bom, porque o hospital hoje tem médico especialista, como ele falou. É difícil achar médico especialista que vem, mas a gente vai correndo atrás, até quando a gente acha, e a gente traz. E isso está sendo muito bom para a nossa cidade. E sobre a educação, a gente falou sobre o que a gente é mais cobrado. Transporte escolar, as mães que nos mandam mensagem, os motoristas mesmo, que nos relatam, né? A gente viu que tem muitas vans terceirizadas, e aí as vans estão quebrando por conta também, que é um assunto que a gente fala direto, que é as estradas, né? E aí, com isso, os próprios motoristas estão relatando isso, porque as estradas não estão boas e com isso os carros quebram. E aí a gente pediu que nesse segundo semestre pegue mais no pé sobre transporte, sobre merenda, sobre os colégios, equipado da maneira que tem que ser equipada. Porque senão a gente vai começar a fiscalizar, a gente vai começar a andar, e a gente quer fazer o bem para nossas crianças, para os nossos alunos, né? E dizer também, tive há 15 dias com o vereador Vavá em Teresina, com o nosso deputado Severo, e aí a gente debateu lá, a gente levou algumas demandas, e aí, com fé em Deus, nesse segundo semestre, a gente vai receber algumas coisas boas para Candubriti.
dizer ao povo que vai vir muita coisa boa. Se prontificou a atender a gente quando a gente precisar, e isso está acontecendo. A gente manda mensagem, a gente é bem recebido, a gente responde imediato. Dizer também aqui, falando aqui também, sobre essa questão das água Piauí, né? Como a gente teve lá, eu e os vereadores, o vereador Vavá e Marino. E tinha só uma recepcionista lá, que disse que a equipe estava para São João. E ficou deles entrar em contato com a gente para a gente poder conversar, saber como é que vai ser, né? Porque nosso papel é fiscalizar. A gente já tá vendo que está tendo muitos problemas já, com a questão dessa água, né? Questão de faltação de água. E não só nós três que fomos, mas como nós todos, que são 11 vereadores. A gente também poder sentar com eles, ou eles vinham até a casa e explicar. E quando acontecer qualquer coisa na questão de faltação de água, a gente tem por direito, a gente é vereador, a gente está aqui para fiscalizar. A gente vai até lá e saber o motivo. O que não pode é a população ficar sem o serviço, sendo que todo mês a gente paga as nossas contas em dias. Queria falar também sobre a questão do projeto, né, da água, esgoto, né, dos hidrômetros, né, que eu estava lendo o projeto 2013, né, e aí o projeto queria criar uma entidade autarquia para o município. Como seria que ia acontecer? Agora, como encerrou o contrato com a GESPISA, se esse projeto tivesse sido aprovado, o município teria por direito pegar os postos do município para a prefeitura, para poder arcar com essas despesas. Inclusive, tanto zona rural quanto zona urbana. O zona urbana o município já é. E teria mais a questão da zona rural, ou da urbana. Só que o projeto não foi aprovado, né? E hoje a gente está vendo isso. A empresa entrando dentro do nosso município, né? E vai começar a cobrar essas taxas, colocando esses hidrômetros, né? E como os postos são da prefeitura, eu creio que tem esse impasse entre empresa e município. Vamos aguardar a empresa nos procurar para a gente poder ter esse esclarecimento melhor, para a gente poder falar para a população. E queria aqui desejar uma boa noite, dizer que esses primeiros 6 meses foi um primeiro semestre muito bom. Vamos procurar no segundo fiscalizar, cobrar mais ainda, que nosso papel é cobrar e fiscalizar, e que Deus nos abençoe, e dizer que nós vamos estar sempre aqui. Precisando de mim, pode contar comigo. Tenha uma boa noite e que todo mundo fique com Deus. O vereador, agora com a palavra, o Vavá do Tabuleiro. Boa noite, vereadoras. Quero saudar a plateia aqui no nome do Cício Delmone e demais que estão aqui presentes. Hoje eu quero aqui começar minhas palavras agradecendo a Deus por mais uma quarta-feira estar aqui. Também mandando uma boa noite aí para o pessoal da zona rural, da cidade e todos que estão nos escutando. E não poderia de deixar aqui, mais uma vez, cobrar, como eu já vinha cobrando aqui, a limpeza lá do nosso povoado. Vinham cobrando desde fevereiro, quando nós vemos as primeiras sessões nesta casa, e até agora não foi ainda resolvido. A gente pede que pelo menos passe máquinas naquelas ruas, colocasse até um material, porque o carro do lixo está indo lá, mas a gente está falando nas ruas do nosso povoado. A gente pediu que fizesse uma capina, não aconteceu. E a gente pediu também que passasse a máquina, também não aconteceu. Já estamos aí terminando aí o primeiro semestre. O povo nos cobrando, pedindo que cobrasse o gestor. E até agora isso aí não aconteceu. Mas a gente assim mesmo faz mais um pedido e a gente agradecia muito, junto com aquele povo lá, a limpeza do nosso povoado. E também
como eu sempre falo aqui, venho falando nas estradas no nosso município. Eu não sei outras localidades, sei que a máquina foi para algumas localidades, mas a nossa, até agora a gente vem cobrando aí e essa máquina não apareceu até agora na nossa estrada. Foi lá um dia fazer um tampa-buraco, mas muito rápido, dizendo que voltava. E já estamos chegando aí, se aproximando do mês de julho, e essa máquina até agora não apareceu. Tá muito ruim a estrada aí o tabuleiro, ali liga para Santa Maria, ali para o Baixão do Escuro. E quando eu cobrava ela lá pelo mês de fevereiro, foi até um ano que choveu pouco, teve até uma pessoa que falou para mim, não, Vavá, período de chuva não é período de arrumar estrada, porque a gente tá ruim e a chuva desmancha, né? E aí eu tô vendo que nós vamos chegar ao inverno de novo e não vai ser ajeitada a nossa estrada. Mas é assim mesmo, a gente ainda faz aí desse apelo aí já no meio do ano, que manda essa máquina, porque quem sabe o tanto com a estrada é assim, é tão ruim você tá passando uma estrada todos os dias, é quem tá passando nela. Quem passa lá um dia não sabe que a estrada tá tão ruim, né? Como eu teve um evento um dia desse lá no nosso povoado, e aí acho que convidaram uma pessoa daqui, e aí disseram, não, rapaz, eu não vou não, porque a estrada para lá tá muito ruim. E é uma das pessoas que fica na frente desse trabalho, né? Então, vamos ter esse carinho por nossa região, por o povo que ajeita essas estradas. E falei também nos rostos, venho falando o tempo todo aqui nessa casa sobre os rostos do nosso município. Principalmente aquela estrada ali da Santa Maria que liga a Cajazeira, tive lá na semana passada, uma estrada ali que está bem fechada, tem muita curva, e até agora esse rosto, já estamos aqui no mês de junho, já se aproximando de julho, e não foi feito o rosto daquelas estradas. O rapaz ali, fez o Raimundo sabe, porque ele passa lá todo dia, né? E a gente faz isso, não é pedindo, não é com crítica, não é com nada, é por uma precisão. Então, se chegar o próximo inverno com aquelas estradas daquele jeito, eu acredito que vai ser ruim para gente passar, com fechada, né? E é porque nem choveu muito, mas está bem fechada as estradas aí do nosso município. E o que eu venho aí sempre também aqui falando e pedindo, que já debateram aqui muito sobre o relógio, sobre aqui essas águas aí que está acontecendo aí, o espólio no nosso município, que limpe os açudes. Tem muito açude aí aterrado, ali com o açude das Baixas, ali da Santa Maria, açude ali tem açude ali no Genipapo, nós temos ali na Mancambira, temos no Retiro, temos em várias localidades, né? Os açudes entupidos e não temos como acumular essas águas. E quero, assim, falar aí sobre isso aqui, né? Aqui, esse papel aqui. Quero dizer para vocês, para todos que estão nos escutando, que esse leilão que aconteceu aí com a GESPISA, isso aí só foi bom para o Estado e para o município, em meu ponto de vista, né? Porque o Estado vai receber muito dinheiro com isso. E o município vai ser indenizado aí também com muito dinheiro. E só não foi bom para o povo, que só sobrou para o povo, que vai pagar essa conta. Porque a gente fica falando, não vai cobrar não, não vai cobrar não, não vai o quê? Depois que começar a colocar esse relógio, acha que estão trabalhando de graça, estão nada. Vai chegar aí, depois quando as contas começar a chegar na casa de cada um, aí vai saber se isso aí é de graça. O povo isso não foi bom de jeito nenhum, é aquilo que eu venho falando, foi taxa, foi despesa. Para criar para o nosso município, eu não voto nenhum a favor. Pode que passe aqui, mas não com o meu voto, porque eu moro na zona rural, eu aqui sei, e todos como aqui sabem, qual é o sofrimento do povo do nosso município, como é que vive. Porque até a água agora você tem que pagar. Como é que vai ficar a questão dos animais? Porque não é coisa barata que vai vir. Eu acho que vai ter aquele pessoal que vai ter um criatório mais ali que tem 10 gados, 15 gados, todo mês vai ter que vender um garrotinho para pagar as contas que vai chegar. Porque senão não vai ter como pagar não, né? Se não pagar, eles cortam.
Então, não sou a favor disso. Então, vamos cuidar dos nossos açudes, desentupir, que é para ver se o pessoal, a ver se a conta vem menos. Então, meu boa noite, fique com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Vai permitir que ele é bom. Agora com a palavra a vereadora Marine. Boa noite a todos, boa noite à plateia, boa noite aos ouvintes, boa noite aos colegas vereadores. Vou iniciar minhas falas falando aqui sobre a emenda que eu protocolei em cima do projeto da tarifa social de água e esgoto, né? Teve aprovação por maioria nesta casa, mas foi levantado o questionamento sobre a sua legitimidade. Foi levantado o questionamento se é viável ou não o desconto de 100% dessas tarifas na conta, né? Porque eu protocolei a emenda pedindo que o povo pobre, povo mais carente, tivesse uma isenção, ou seja, o desconto de 100% dessa tarifa que vai surgir, né, na conta de água. E aí foi levantado o questionamento de que talvez não seja viável. Mas se não for viável, se for obrigatório ter que pagar qualquer valor dessa tarifa, como eu falei anteriormente, eu sugiro, eu faço essa alteração, né? Protocolo outra emenda com um valor diferente, mas que possa ser viável para o povo pobre, Norinha, como também você pôde entender e votou a favor, para que o povo pobre não pague ou pague o mínimo possível dessa taxa, porque é mais uma taxa. E como eu tenho sempre dito aqui, eu sou a favor de que o povo não pague taxa, de que o povo receba e não tire do bolso. Eu dando uma olhada aqui durante a sessão, inclusive eu vi que esse projeto que foi protocolado aqui pelo Executivo, ele já existe. Existe uma lei, então, vereador Carlos Alberto, a gente já pode fazer esse estudo e esse levantamento em cima da Lei 14.898, que foi publicada em 13 de junho de 2024. E eu acredito que seja de comum acordo que todos queiram o que for melhor para o povo de Canto do Buriti, né? Então, a gente pode estar dando uma olhadinha em casa nessa lei e se reunir lá na frente para poder chegar num denominador comum que seja conforme a legislação, né? Vou aqui falar sobre os trabalhos da semana. O vereador Jones citou já. Nós nos reunimos na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria, eu, Jones e Vavá, na Secretaria Municipal de Educação e no Hospital de Canto do Buriti. E aí nós levamos diretamente para os secretários e para o diretor do hospital as demandas que o povo tem nos cobrado. Na Secretaria Municipal de Saúde, a gente levantou os questionamentos sobre a ausência de médico diariamente nos postos de saúde, de segunda a sexta, e foi configurado realmente de que não tem médico de segunda a sexta nos postos de saúde. A gente chegou lá na Secretaria de Saúde nesse dia e, por um problema de saúde, o médico também não estava presente no atendimento aqui no centro, ele havia faltado, e a gente, eu acho que foi um diálogo muito importante, a população vai ver que isso vai virar rotina da gente estar fiscalizando os órgãos, mas sempre respeitando todo mundo, mas com o objetivo de melhorar o atendimento em saúde, seja em que órgão for, para a população de Canto do Buriti. E nessa conversa muito respeitosa, a gente pode sugerir ao secretário que sempre que esses imprevistos eles acontecem, mas a gente tem que ter um plano de contingência para que lá naquele dia o paciente não chegue lá na UBS e não encontre o médico e retorne sem atendimento. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa cautela, para que a gente tenha um plano B, para que não fique na ausência de médico, porque um médico adoeceu. Tudo bem, é normal o médico adoecer, mas eu acredito que com um pouquinho de organização a gente consegue ter esse plano B e ter alguém lá atendendo na falta de algum médico. Sugerimos que houvesse médico de segunda a sexta nos postos de saúde, que é o ideal para a população, né? E ele com muito
muito cuidado também ouviu as nossas sugestões, e são sugestões que nós levamos porque o povo já nos pediu que nós fizéssemos essas sugestões, né? Outra demanda que a gente levou do povo ao secretário de saúde do município é a questão de ter esse translado de Canto do Buriti a outras cidades, como Itaueira, por exemplo, para realizar um exame, para ir a um ginecologista, porque na cidade não tem ofertado pelo município. Tem que se deslocar a cidades vizinhas, porque os contratos são de com cidades vizinhas, para poder estar tendo acesso a esses serviços. E eu penso que é muito mais custoso para o próprio município, para o executivo, ter que estar se deslocando até Itaueira, ter que estar se deslocando até Floriano para ter um atendimento com uma consulta especializada. Eu acho que é muito mais, menos custoso e muito mais vantajoso o médico ter o médico especialista em Canto do Buriti, ter o ginecologista atendendo aqui na Secretaria de Saúde, ter os exames sendo feitos aqui em Canto do Buriti, pelas clínicas de Canto do Buriti, do que estar colocando o paciente dentro da van e levando para realizar essas coisas básicas fora de Canto do Buriti. Na educação, quero agradecer, inclusive, que onde a gente anda, a gente muito bem recepcionado, graças a Deus, e tem aqui, contem comigo como uma parceira também para dar sugestões, e que eu acredito que nós, vereadores, somos o elo com a população. A gente leva até os gestores, até o gestor e até os secretários as demandas, né? Quero aqui dizer que na Secretaria de Educação também a gente levou ao secretário alguns problemas, que fosse sanado esses problemas em parceria com a Secretaria de Obras dos problemas com as estradas, né? Para que não acarrete lá na falta do aluno por falta de transporte ou porque a estrada é ruim. A gente viu também com o secretário de Educação para que resolva o problema da escola com os alunos na escola Bia Nunes, que várias mães relataram que eles estão chegando lá na escola e tem que ficar, as crianças que vêm do interior ficam um tempo lá fora esperando os portões abrir. Então, isso é desconfortável, é arriscado. Ele também concordou que vai elaborar um plano para poder resolver essa questão. E fomos também no hospital, onde a gente pôde fazer uma visita técnica, configurou que lá estavam presentes 3 médicos no dia, inclusive a agenda de cirurgias da última cirurgia estava lá ainda no quadro do centro cirúrgico, onde a gente pôde relatar, configurar lá que houveram cirurgias de esterectomia, hernioplastia, de vesículo, então muito importante para a população. O Estado está de parabéns por ter trazido melhorias para Canto do Buriti através do Hospital Estadual Domingos Chaves e com todo o apoio do deputado estadual, doutor Hélio. Quero aqui falar também em relação a essas dificuldades que a gente encontrou nessas secretarias, que assim, é normal, dificuldades sempre vão ter. Só que povo, ele não quer saber os meios para que se chegue no resultado. O importante é um resultado positivo para a população. Então, tem que ter médico todo dia, tem que ter carro disponível todo dia para pegar os alunos e deixar os alunos, né? Quero aqui comunicar, não, todo mundo já sabe, mas quero aqui deixar claro, né, que vai haver sim o Festival do Melão e Mel, que é um evento do governo do estado, em parceria com a Setor, em nome do secretário estadual de Turismo, Daniel Oliveira, e com apoio do deputado estadual, doutor Hélio, e mais uma vez um evento muito importante para Canto do Buriti, que vai gerar renda e vai gerar lazer para Canto do Buriti no mês de julho, que é o mês das nossas festividades, o mês da nossa padroeira, dos festejos de Santana. Uma boa noite a todos e vocês vão me encontrar aí ainda, é férias, mas a gente vai estar sempre trabalhando e à disposição do povo para estar trazendo melhoria para a nossa gente. Esteve com a palavra os 9 vereadores aqui presentes, por motivo de viagem. O vereador Vadim não pôde estar aqui presente hoje. E agora vou fazer aqui a conclusão das minhas palavras para a gente encerrar a sessão e pedir aqui quem está presente também para logo após a sessão continuar, que vai ter um lanchezinho aqui para a gente de despedida desse semestre. Começando aqui as minhas palavras, quero falar aqui sobre
Primeiro sobre a LDO, né, que é as diretrizes, que em comum acordo aqui, os 10 vereadores entraram em um consenso só de fixar os 7%, né? Essa fixação ela foi feita por todos os vereadores aqui, por os 10 vereadores. O vereador Vadim não estava presente, mas, como disse o vereador Sandor, era de comum acordo também. E também partiu do executivo. Eu, como presidente, liguei para o prefeito e conversei com ele sobre essa diretrizes dessa fixação dos 7%, né? Que todos os vereadores não aceitavam, não aceitariam, e ele não fez a modificação, né? A modificação simples de pegar o projeto e modificar, pelo fato de como ter dado já entrada, como já tinha dado entrada, a gente não poderia fazer isso, né? Como eu disse, aqui na nossa casa a gente tem um regimento e o regimento é feito para cumprir. E assim eu disse, né? Então vamos para o segundo passo, liderado pelos todos os vereadores aí, foi aprovado hoje essa fixação dos 7% no valor do repasse aqui para a Câmara Municipal. Eu acredito que ficou bem entendido e bem resolvido também, graças a Deus. Falando aqui também sobre o PROCON, também aqui passar e agradecer também a todos os vereadores que foram mais uma vez de comum acordo, né, para que mais uma vez fizéssemos aqui uma sessão, assim, entre parênteses, extraordinária, né, para a gente votar uma coisa que é de grande benefício para Campo-Buriti. Hoje estamos aqui, 10 vereadores, falando a voz do povo, reclamando o que toda a população de Campo-Buriti hoje reclama, que é o problema de água que temos, eu vou dizer, não só em Campo-Buriti, mas no Piauí todo. Todo mundo sabe que desde o meu início político, eu sempre fui do Partido dos Trabalhadores. Na minha segunda eleição, por questão estratégica, estava em um partido que não era da sigla, mas hoje estou e continuo. Mas não sou a favor de nenhum tipo de privatização. Sou contra todo tipo de privatização e mesmo carregando o PT, né, na minha sigla partidária, eu não concordo com o que o governador Rafael Fonteles vem fazendo com as águas do Piauí. Nem concordo com a maneira que foi vendida a Gespisa, da mesma forma que não concordo também com umas futuras taxação de poços artesianos no nosso estado. Então, não é pelo fato de eu carregar comigo uma sigla partidária que eu vou aqui abençoar e também designar um problema que não é de uma pessoa que eu voto para outra que eu não voto. O que eu vejo que está acontecendo nessa casa é isso. Porque muitos, eu acredito que 100% desta casa sabe que esse problema é estadual, que o governador privatizou a Gespisa, e estamos com esse problema. E não entendo por que fica a mesma falácia, culpando aqui o executivo, e até sorri hoje, dei uma gaitada antes de chegar aqui para esta sessão, quando eu não sigo esse pessoal, mas as pessoas daqui de Campo-Buriti têm aquela mania, né, de mandar os prints, e eu recebi aqui o print de uma política aqui do nosso município, da onde que diz, né, que a líder da oposição, que a oposição tem uma líder, eu já vou me... Se a oposição de Campo-Buriti tem uma líder, eu já não sou mais da oposição de Campo-Buriti, eu já não faço mais parte. Então, eu só queria, eu respondendo esse print, que eles estavam culpando aqui a Câmara Municipal
dizendo que nós tínhamos votado a favor da água de Canto do Buriti ser taxada, né? Esses idômetros de Canto do Buriti, a culpa é da Câmara Municipal, mas do prefeito de Canto do Buriti. Então eu fico assim, eu fico sorrindo desse tipo de coisa, né? Que às vezes eu acredito que seja ou desespero ou algo parecido, né? Porque graças a Deus eu não sobrevivo, não vivo de política, mas muita gente aqui nesse município há muito tempo vive e querem que seus filhos continuem nessa vida. Então, vamos falar a verdade, vamos jogar limpo, vamos falar para a nossa população que todo mundo aqui representa a realidade do que está acontecendo no Piauí, né? E a realidade é uma só. O governador vendeu a água do Piauí e hoje essa empresa, infelizmente, não é mais uma empresa nossa, é uma empresa privatizada, né? E não E não é pelo fato que eu sou do Partido dos Trabalhadores que eu vou esconder isso. Como eu disse, se for preciso que me expulsem do partido, pode me expulsar, não ligo, não tenho problema nenhum com isso. Eu sempre ficarei aqui ao lado do povo do Canto Buriti. Não ligo para partido. Partido é o de menos. Partido tem de balde aí. PT, PDT, PCdoB, P não sei o quê. Tem de balde. Não ligo. Estou aqui para falar a verdade e falar pelo povo da minha cidade. E sempre que puder estar aqui, falarei os verdadeiros culpados. E não vou vir aqui para essa casa trazer lorota de A ou B. Também queria convidar aqui a população para os foguetes de Canduburiti, que vai acontecer agora aqui na quadra Emílio Lopes. Contamos aí com a presença de todos. O meu deputado estadual, doutor Thales Coelho, estará presente aqui no sábado. É o deputado que está trazendo a banda principal deste evento, Marcos Julião, e estaremos junto lá com a população, nosso deputado aí, respondendo o nosso pedido de estar sempre aqui presente em Canto do Buriti, que foi um do pedido que eu fiz para ele aumentar as vindas aqui na nossa cidade, que a nossa população precisa de um deputado que esteja aqui presente no calor da nossa população. Então, aqui, continuando também, quero agradecer as palavras da vereadora Lori, do vereador Sandor, com a minha pessoa. Pode ter certeza que são recíprocos as palavras. Também o que venho aqui aprendendo muito com vocês e quero continuar até esses 3 anos e meio que temos aqui de mandatos de vereadores. Também quero falar sobre as estradas, falar aqui que um dos pedidos nossos foram organizados hoje aqui, a máquina passou pelos cantos ali, Canto da Arara, Canto da Beleza também, mas uma parte da população está nos cobrando aqui a questão da pissarra, lá na ladeira, aquela ladeira que sobe ali do Canto da Arara para o Canto da Beleza. E pode ter certeza, amiga Maria, que eu vou cobrar sim. O prefeito prometeu que ia fazer a limpeza daquela estrada e está fazendo. E eu vou cobrar a pissarra daquela estrada e eu tenho certeza que ele vai me atender. Porque ele vem atendendo aqui os meus requerimentos, os meus pedidos. E tenho certeza que não será desta vez que ele não vai atender. Pode ter certeza que vamos cobrar sim, nem que seja só na ladeira lá, mas essa pissarra vai chegar, em nome do Senhor. E também aqui falar sobre o projeto da tarifa social, né? Passou também aqui, como foi dito, sabemos que existe um impasse, mas da maneira que o prefeito resolver se aprovar ou não, em agosto saberemos do resultado e saberemos qual rumo vamos tomar a partir desta resposta do executivo. É assim que a gente trabalha nesta casa, né? A gente atende aqui os pedidos, os requerimentos e logo após a execução iremos atrás para cobrar sempre mais coisas para a nossa cidade. Então, quero aqui agradecer a Jesus Cristo por estar aqui presente neste semestre. Também dizer para a população que hoje nós termina este semestre sem nenhum
sem nenhuma pauta. Essa casa termina esse semestre sem nenhuma pauta guardada. Todos os requerimentos, todos os ofícios, todos os projetos de lei, todas as emendas modificativas foram colocadas e resolvidas aqui por esta casa neste semestre. Isso mostra a responsabilidade também do presidente da casa, da mesma forma também que mostra a responsabilidade na qual fizemos aqui os dias de acompanhamento das sessões, na qual tínhamos 16 sessões para cumprir e cumprimos aqui 19, mostrando também, mais uma vez, que somos uma Câmara que fazemos sessões, que participamos das sessões e que não deixamos os projetos, requerimentos e ofícios da nossa casa parados. Estamos sempre produzindo, sempre trabalhando, às vezes em comunhão, às vezes em discussão, mas é dessa forma que o legislativo, é dessa forma que a política funciona, com diálogo, com empenho e com luta. Então vamos continuar assim, que em agosto tenhamos mais projetos, mais coisas para Canduburiti, que possa melhorar o dia a dia de cada canduburitiense, não só daquele que mora lá na zona rural, que está infelizmente passando por esse grave problema de seca, mas desses também que mora na zona urbana, está passando com o problema de calçamento, que está passando com o problema de um poste sem energia. Vamos trabalhar, vamos cobrar e vamos junto por Canto do Buriti. Até o mês de agosto, meus amigos, e agora aqui encerrando essa sessão, declaro ela encerrada e vamos aqui fazer um lanche pós-sessão. Uma boa noite a todos e com fé em Deus, até o mês de agosto. Também quero avisar para os vereadores que também hoje vamos fazer a entrega das carteirinhas de cada vereador. Também não chegou ainda a carteirinha da AVEP e também os nossos quadros e plaquinhas, mas nesse intervalo de julho, em agosto, está tudo aqui presente. Estou cobrando aqui o presidente da AVEP, mais a secretária, e eles me falaram que está mandando. Ok, meus amigos? Aqui a sessão está encerrada.